O tema da palavra de hoje, ela não é só para trazer sobre nós orientação, mas eu sinto no meu espírito como uma convocação também. Todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, Ele reúne os seus exércitos. Todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, Ele chama para o povo adorar antes da batalha acontecer. A gente vê na história momentos em que o louvor ia à frente no campo de batalha e o povo de Deus nem precisou guerrear, nem precisou desembaiar a espada. Eles estavam lá, mas eles não lutaram. Por quê? Porque quem celebra antes de acontecer, porque no seu espírito crê que já aconteceu. E eu quero, em nome de Jesus, liberar essa palavra, não como mais uma palavra, mas numa semana de aniversário. Estamos também vivendo uma semana de transição. Coisas que foram boas até aqui, talvez algumas não funcionarão mais. Direções que nos trouxeram até aqui, algumas delas não nos levarão ao novo. E a gente precisa estar atento, discernindo, a gente precisa estar sensível, porque as coisas mudam. Existem direções diferentes, existem frequências diferentes, existem linguagens diferentes. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Discernir, entender o que Deus está fazendo faz com que a gente se mova debaixo da direção que Deus está nos dando. Uma coisa que eu aprendi, irmão, é que quem discerne estações evita frustrações. Tem gente que parou numa estação que Deus fazia algo incrível, Deus não está mais lá, mas as pessoas querem continuar celebrando aquilo que Deus fez no passado, mas não estão mais atentas àquilo que Deus está fazendo no presente. É por isso que a nostalgia tem roubado de muita gente a expectativa para o novo. Nostalgia é uma mentira. Nostalgia é uma lembrança açucarada de algo que vivemos e a falsa ideia de que aquilo que vivemos no passado é melhor do que aquilo que viveremos no futuro. Você olha para a sua infância e você fala: uau, a minha infância era tão maravilhosa, aqueles dias que eram bons. Não, eram bons naquele tempo. Hoje Deus tem coisas boas para fazer de novo. As músicas da minha época, aqueles louvores que eram bons, não, eram bons para aquele tempo. Deus está compondo novas canções, Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém comigo diga amém. Então eu quero que você entenda que a palavra de hoje, profeticamente, é uma convocação para um novo tempo. E a palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é chamados para fazer história. 5 pessoas felizes com essa convocação, misericórdia. Jesus me ajuda. É o 11º culto. Você sabe que eu estou cansado e eu quero ressuscitar sonhos de alguém aqui, mas eu preciso de pelo menos uns 200 pessoas comigo. Tem alguém comigo aqui, gente? De verdade. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: Deus te chamou para fazer história. Se não fosse assim, se for para Ele, você pode fazer melhor. Vamos, igreja. Existe mais. Vamos. Aleluia. Aleluia. Deus não te chamaria para viver nada abaixo da expressão daquilo que Ele é. Nós somos pessoas ordinárias, ou seja, não existe nada fora do comum em nós, mas servimos a um Deus extraordinário, ou seja, não existe nada em comum no Deus que nós servimos. O entendimento da nossa finitude faz com que a gente tenha ainda mais consciência do poder da eternidade de Deus. O entendimento das nossas limitações faz com que a gente tenha consciência do quão poderoso é um Deus que é ilimitado. O entendimento da nossa identidade faz com que a gente tenha uma consciência ainda maior do poder da pessoa de Jesus e do Espírito Santo e do Pai. Quanto mais consciência eu tenho a respeito da minha pequenez, mais consciência eu tenho a respeito da grandeza de Deus. Todo homem que não tem isso bem estabelecido se acha grande demais, forte demais. Deus ama abater os soberbos. Mas todo homem que sabe que se Deus não fizer, Ele não faz, se Deus não falar, Ele não fala, se Deus não dá uma direção, Ele não caminha, são homens que Deus ama promover. Deus promove pessoas que aos nossos olhos não fazem sentido estar onde estão, viver o que vivem, mas é porque Deus está fazendo na vida deles. Deus ama abater soberbos e promover improváveis, porque a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. A glória de Deus se expressa em meio a improbabilidades. Quando olhamos para um homem gigante, que aos olhos de todo mundo seria um homem escolhido para ser ungido como rei, e Deus escolhe ele, essa escolha não é inusitada, mas
Quando Deus escolhe um menino franzino que nem foi cogitado pelo seu pai para estar na sala naquele dia e levanta ele como rei sobre Israel, aí a gente vê que a história de Davi não é mais sobre Davi, é sobre o Deus que escolheu Davi. Quando a história fala a respeito de um menino que caminhava debaixo de uma capa colorida e foi vendido pelos irmãos e foi lembrado por Deus, e no meio de um calabouço ele foi feito líder, e pelo faraó, que era o homem de maior governo da época, ele foi feito governador, nós entendemos que a história de José não é mais sobre José. É sobre o Deus que fez José sonhar, e é sobre o Deus que sonhou com José. Quando olhamos para a história de Daniel, o homem que tinha mais sabedoria do que muitos sábios da época, um homem que fez com que leões jejuassem na presença dele, e vemos que não havia nada sobrenatural em Daniel que não havia sido dado por Deus. Entendemos que a história de Daniel, quando Deus começa a desenhá-la, não é mais sobre Daniel, é sobre o Deus de Daniel. Quando olhamos para Saulo, um homem que era um perseguidor da igreja, um homem que cresceu e foi ensinado aos pés de Gamaliel para ser um grande defensor da lei na época, e esse homem tem um encontro com Jesus, e a partir desse encontro não é mais um perseguidor de igreja, mas se torna um edificador delas. Entendemos que a história de Saulo acaba e nasce então a história do Deus de Paulo. Não é mais sobre Saulo, agora é sobre o Deus de Paulo. Quando olhamos para a história de Pedro, um homem que sabia pescar peixes, mas ao longo da história foi levantado por Deus para pescar homens, alguém que tinha habilidades manuais, mas agora se torna alguém que abre a sua boca e libera um poder sobrenatural, alguém que tinha dificuldade para saber em uma noite como aquela em que Jesus o encontrou, aonde os peixes estavam, mas agora a sombra dele cura enfermos por onde ele passa. Entendemos que não é mais sobre Pedro, é sobre o Deus de Pedro. Quando olhamos para a história de tantos heróis da fé, Abraão fazia parte de uma região idólatra, mas porque obedeceu quando Deus chamou, foi feito pai da fé e pai de multidões, mesmo tendo a sua esposa estéril. Viu o cumprimento das promessas de Deus, e não era mais sobre Abraão, agora é sobre o Deus de Abraão. E a Bíblia fala exatamente assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero te lembrar que Ele pode também se tornar o Deus da sua história. Talvez alguns vão dizer: pastor, mas eu já reconheci Jesus como meu Salvador. Então Ele é o seu Salvador, mas Ele também quer ser o Senhor da sua história. Não é só sobre um Deus que te salva, é sobre um Deus que também te governa. Se estivermos disponíveis para Deus, Deus está pronto para fazer história através de você. E aí você não vai só falar do Deus que te salvou, mas você vai poder testemunhar a respeito de um Deus que construiu uma história com você. André foi encontrado por Deus alguns anos atrás, mas a história de André hoje aponta para Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus de André. Não é mais sobre a visão de André, não é mais sobre as ideias de André, é sobre o Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que eu posso pedir ou pensar, segundo o poder de Deus que em mim atua. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Irmão, guarda isso. Quando a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, você percebe que Deus ancora o início daquilo que Ele vai fazer a partir da tua expectativa. Ele faz infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Então começa com aquilo que você pede e pensa, mas termina com aquilo que Ele pode e faz. Não, alguém vai celebrar isso aqui junto comigo, pelo amor de Deus. A história de homens de Deus começam com aquilo que você pede e pensa, mas termina com aquilo que Ele pode, com aquilo que Ele faz. Quando a sua lista se esgota, a lista de Deus começa. Quando o natural se esgota, o sobrenatural começa. Quando as ideias de André se esgotam, as ideias de Deus começam. Quando a visão de Lucas termina, a visão de Deus para Lucas começa. Quando aquilo que Pedro pode fazer termina. Quando se esgota a capacidade de Pedro, a capacidade sobrenatural de Deus começa. Mas você precisa pedir ou pensar algo para que Deus então surpreenda a partir daquilo que você pediu ou pensou. Vilela, pega isso aqui em nome de Jesus. Deus está dizendo que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas isso não é um convite para omissão ou passividade. Não é para que você não peça ou pense, porque Ele vai fazer, não. É a partir do que você pede e pensa que Ele vai fazer infinitamente mais. Você precisa ter uma visão, você precisa ter uma expectativa, porque os céus não se movem por necessidade. A pergunta que Jesus mais fez é: o que queres que eu te faça? E Ele não perguntava isso porque não sabia o que o povo precisava. Todo mundo sabia que o paralítico queria andar, todo mundo sabia que o cego queria enxergar. Por que Jesus pergunta o que eles gostariam que Jesus fizesse?
Não é porque Jesus precisava do conteúdo da resposta. É porque quando você pede algo para Deus, quando você abre a tua voz e pede algo para os céus, você está construindo um caminho de milagres. Você lembra da história de Pedro andando sobre as águas? A Bíblia não diz que foi uma ideia de Jesus. A Bíblia não diz que Jesus veio andando sobre as águas e falou: ei Pedro, você aí, vem para cá. Vem cá, cara, deixa eu te mostrar algo legal, deixa eu te ensinar algo incrível. Pedro, olha só, eu estou andando sobre as águas. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o caminhar sobre as águas na história de Pedro foi uma ideia de Pedro. Pedro diz: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Ouvimos a respeito de um homem que andou sobre as águas, porque um dia ele pediu para Jesus que o fizesse. Jesus, se é o Senhor, me faz ir ter contigo. Como Pedro chegaria até Jesus se Jesus estava no meio das águas? Só se Pedro fosse andando sobre as águas. Irmão, andar sobre as águas foi uma ideia de Pedro, mas tornar isso possível é através do poder de Jesus. Deus vai te dar capacidade imaginativa para imaginar o que não existe, mas é pelo poder da fé que você vai ver coisas que não existiam se tornando naturais. A imaginação, ela cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. Alguém imaginou coisas sobrenaturais que hoje a gente usufrui delas, mas a fé desses homens fez com que essa imaginação se tornasse algo natural, viável, possível, tangível, palpável. Alguém comigo aqui, diga amém. Amém. Andar sobre as águas foi uma ideia de Pedro. Parar de sangrar na história da mulher do fluxo de sangue foi uma ideia dela. A Bíblia não diz que Jesus então ia a caminho de um lugar onde uma mulher sangrava há tantos anos. Não. A Bíblia diz que uma mulher que sangrava há muitos anos, quando ouviu dizer que Jesus passaria por ali, ela então começou a declarar: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Irmão, a ideia foi dela, mas o toque, quando libera o poder vem dele. Então você vai ter ideias, você vai se mover, você vai ter uma firme convicção, mas quem faz é ele quem faz, é ele quem gera, é ele quem supre, e é ele quem surpreende infinitamente mais aquilo que um dia pedimos ou pensamos. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Eu lembro de um dia que eu morava com Kezinha no Rio ainda, a gente só tinha acesso e eu tinha que fazer compras, e se eu não me engano eu tinha 60 centavos na conta nesse dia. Eu lembro que a Kezinha falou: amor, a gente tem que fazer compras. Eu falei: amor, eu sei, faz a lista. E esse faz a lista pra mim era tipo assim: me dá tempo. Hoje a gente ri disso, mas isso que é o poder das cicatrizes. Tem coisas que hoje a gente ri, que um dia a gente já chorou. E é por isso que a Bíblia diz: se você está chorando com algo hoje, fique em paz, um dia você vai rir disso. O seu choro dura uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Sua vida não é uma foto, sua vida é um filme. Você não é a sua crise, você não é o seu momento, você não é o seu fracasso, você não é essa falta, você não é essa angústia, você não é esse desânimo. Você é quem Deus diz que você é, você tem o que Deus diz que você tem, você pode o que Deus diz que você pode. Então guarda isso, irmão. Quem desenvolve a capacidade de não duvidar no tempo ruim, vai se alegrar quando as coisas prosperarem. Aquilo que parecia o final da sua história vai ser só mais um testemunho nela. Amém? Eu lembro que eu pedi, Tiago, para ela fazer a lista, era só para eu ganhar tempo. Eu falei: amor, faz a lista aí. Ela falou: não, amor, vamos lá comprar o básico, tem muita coisa faltando. Eu falei: amor, deixa eu te falar, eu estou com 60 centavos na conta. Vamos esperar um milagre, mas Deus vai fazer. Sempre fez. Aí do nada, o pastor me manda mensagem e fala: Fernandes, cara, eu tinha uma agenda, eu não vou poder ir, você pode ir no meu lugar? Claro, pastor. Ele falou: cara, eu estou te mandando oferta, porque eles já até me enviaram, eu estou enviando para você, R$2.000. Eu falei, aleluia, aleluia. Aí eu fui, e eu preguei, e eu derramei tudo que eu tinha, e foi um mover absurdo. Era um acampamento de jovens, Igor. E aí no final do acampamento, o pastor falou assim: cara, tá aqui a oferta. Eu falei: não, pastor, por favor, a gente já recebeu. O pastor já me viu, ele falou: não, a gente sabe, mas eu quero te dar uma oferta extra, porque o que você fez hoje marcou a nossa igreja. Aí ele me deu mais R$2.000. E naquele dia, eu tinha levado algumas blusas que eu tinha para vender da nossa marca, na época se chamava Overcome, e eu levei algumas blusas e livros. Irmão, e a gente vendeu em torno de R$2.000 de livros. E para resumir, eu saí com 60 centavos de casa e eu voltei com R$6.000.
E agora tá a chave. Falei, amor, de 60 centavos para 6 mil reais, quantas vezes Deus fez com aquilo que a gente tinha? Eu lembro que eu brinquei, falei, amor, imagina se a gente tivesse 10 reais na conta, a gente estava bem. Qual foi a matéria-prima para o transbordo? O que eu tinha. Às vezes a matéria-prima do milagre é o nada. Onde nascem os milagres? Nas crises. Um paralítico viveu um milagre e começou a andar porque ele tinha paralisia. Um cego viveu um milagre e passou a enxergar porque ele tinha cegueira. A mulher do fluxo de sangue viveu um milagre e parou de sangrar porque ela sangrava. Todo milagre é uma resposta de Deus a algo que não está indo bem na terra. Desejamos milagres, mas muitas vezes esquecemos onde os milagres são gerados. Os milagres nascem em meio ao nada, onde você não tem o que precisa. É quando Deus te socorre com o que Ele carrega. Deus, eu preciso enxergar, então seja curado, a tua fé te curou. Deus, eu preciso andar, então levanta e anda. Deus, eu preciso parar de sangrar. Com um toque você recebe o que precisa. Então, irmão, a matéria-prima para o milagre é o nada. Às vezes o que você tem é só uma crise. Mas se você coloca nas mãos de Deus, você vai receber dele a cura. Você percebe que o que você vai viver não está ligado diretamente ao que você tem, mas nas mãos de quem você coloca? Um menino que carregava o lanche para uma tarde, colocou o seu lanchinho nas mãos de Jesus e toda uma multidão se alimentou a partir da matéria-prima dele. Se aquele menino come o McFish, porque o primeiro McFish da história acontece com esse menino, ele tinha pães e peixes, vamos ser sinceros. Não era um quarteirão, irmão. Não era um... Não posso fazer propaganda, vai que o dono do Burger King está assistindo, vai ficar ruim pra gente. Aquele menino pega o McFish dele e fala, Deus, é tudo que eu tenho. Não foi uma promoção em dobro. Deus não pegou e falou 2 vezes mais. Não. Enquanto havia alguém com fome, havia de comer. Mas não só supriu a fome. 12 cestos cheios de comida voltaram para casa. Esse milagre ensina para a gente que a matéria-prima daquilo que Deus vai fazer é aquilo que você tem, se você colocar nas mãos certas. Deus é poderoso. Cara, é por isso que eu amo pregar na nossa igreja. Eu nem entrei no esboço e nem vai dar para eu percorrer ele. Deus já levou para um outro caminho. Mas alguém está recebendo aqui, amém? Eu creio que alguém está recebendo aqui. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, mas aí tem algo onde Ele ancorou do que pedimos ou pensamos. Você precisa pedir, você precisa pensar, você precisa crer, você precisa visionar. Por que Deus faz tudo que existe quando nada existia e dá ao homem o comissionamento de nomear o que foi criado quando Ele não havia criado nada? Porque Deus está didaticamente ensinando para a criação que precisamos nomear aquilo que governamos. Por que eu sempre chamo o novo ano de melhor ano da minha vida? Porque é o nome que eu dou para cada ano que eu entro. Qual que é o nome de 2024? O melhor ano da minha vida. Qual que é o nome de 2025? O melhor ano da minha vida. Qual que é o nome de 2026? O melhor ano da minha vida. Então, eu passei a nomear, alguns anos atrás, cada novo ano que eu entro como sendo o melhor ano da minha vida. Eu passei a nomear as semanas quando vão começar como a melhor semana da minha vida. E por mais que para alguns céticos isso possa parecer positivismo, eu estou fazendo aquilo que Deus nos ensinou a fazer desde Gênesis. Nomeie os seus milagres, governe sobre todas as coisas, lidere sobre todas elas. O homem não participou de nada na criação, mas Deus comissionou para que ele nomeasse todas as coisas. Então ele disse, você vai se chamar a tal coisa, e a criação passou a ser nomeada a partir de uma palavra que saiu da boca de alguém que recebeu o governo de Deus. Irmão, toda nova estação está aguardando uma palavra de comando sua, para que ela se torne aquilo que você declarou que ela se tornaria. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que usamos. Porque tem muita mãe, tem muita avó, muito avô, muito pai profetizando maldição sobre os seus filhos e netos, gastando o mesmo tempo que poderia gastar para abençoá-los. Essa criança é uma peste. Esse menino não serve para nada. Essa menina faz tudo errado. Você precisa nomear. Você precisa governar. Porque a tua expectativa vai ser surpreendida pela expectativa de Deus. Você vai falar, o meu filho vai ser uma bênção. E Deus do céu está falando não só uma bênção para essa geração, mas a geração futura ouvirá histórias a respeito da história dele.
A minha casa é um lugar de paz. E Deus vai dizer, não só de paz, mas a paz que excede todo entendimento repousa sobre vocês. Essa igreja é uma igreja que vai tocar a nação. Deus está dizendo, não só a nação, mas será um celeiro que vai abençoar as nações. Nações distantes ouvirão o que eu farei nesse lugar. Você pede e pensa, e Deus então surpreende fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Como que Ele vai fazer, pastor? Através do seu poder que em nós atua. Então a dinâmica dos céus é, você pede e pensa, Deus surpreende e faz. Como? Através do poder que depositou em você. Se você crer e não duvidar, se você avançar e não retroceder, se você olhar para a promessa e parar de olhar para os problemas, se você não se mover por aprovação, mas por uma direção, se você não ligar tanto para o que os outros pensam, mas você guardar o teu coração firmado naquilo que Deus pensa a teu respeito, irmão, é impossível você não viver uma história com Deus que seja infinitamente maior do que tudo que você já pensou ou sonhou um dia. Alguém está comigo? Diga amém. O tema da mensagem de hoje fala sobre homens chamados para fazer história. Eu quero te lembrar, e eu quero te provocar nessa noite. Você foi chamado por Deus para fazer história. Tem um pastor da Califórnia, ele diz algo que eu amo. Ele diz que viver fora da vontade de Deus irá nos colocar em perigo. Viver a sua vontade nos torna perigosos. Tim Keller dizia, um grande teólogo, autor, faleceu, se não me engano, esse ano. Ele dizia que não mataram Jesus porque ele era um cara legal. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Por que crucificaram Jesus? Porque ele ameaçava um sistema, porque Jesus ameaçava os religiosos, porque Jesus ameaçava a religião. Então todo homem que foi comissionado por Deus para fazer história, ele vai provocar o inferno. Eu falei sobre isso há 1 ou 2 semanas atrás. Não se preocupe se o inferno te odeia, mas tenha muita preocupação se o inferno te ama. Está tudo bem se o inferno for uma retaliação contra você, está tudo errado se o inferno quiser patrocinar os teus sonhos. Pastor, eu comecei a fazer algo, parece que tudo se levantou contra. Glória a Deus por isso, irmão, fico feliz de saber. Porque quanto maior a visão, maior a resistência. Jesus recebe a porção do Espírito, é batizado nas águas, ouve uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. E a primeira tentação que ele enfrenta não é de uma potestade, um principado ou de uma hoste, é o próprio Satanás tentando Jesus. Você vai perceber que o tamanho da comitiva que é enviada para parar você é proporcional ao tamanho da autoridade que você carrega. Para tentar Jesus, tem que ser o próprio Satanás. Tem homens que caem no primeiro ataque de uma pombagira. Não tem controle, conversam que não deveriam conversar com mulheres que não deveriam conversar. E colocam em xeque um casamento incrível que pode ter sido gerado pelo próprio Deus. Por quê? Satanás não precisou investir muito. Com muito pouco, você abriu a guarda. E muito daquilo que Deus queria fazer pode ter sido abortado por conta de falta de vigilância. Quantos homens de Deus se perderam por conta de uma brecha? Quantos homens de Deus pararam por conta de cansaço? Todo homem de Deus que carrega algo e que eu admiro ou respeito, eu peço um conselho. Nesses dias aqui eu pedi conselhos para alguns dos convidados no nosso tempo de mesa. Me dá um conselho. O que você vê no meu ministério que te preocuparia? O que você acha que eu estou fazendo errado? O que você viu que é uma graça diferente? O que te inspirou naquilo que você viu na nossa igreja? E com um deles eu estava falando sobre o cansaço. Eu falei, cara, construir é algo que me deixa feliz, é algo que me deixa... Mas ver coisas não saindo do papel é algo que me cansa. Por mais que meu espírito esteja feliz, ao longo de uma estação de tanto trabalho e edificação, a gente está cansado. E Deus tem falado muito comigo sobre o poder do descanso. Em algum momento eu quero ministrar sobre isso. E Ele falou, Fernandes, é muito poderoso você aprender sobre descanso, porque uma das coisas que mais paralisou homens ao longo da história foi o cansaço. O cansaço fez Elias, mesmo depois de viver algo tão sobrenatural, pedir para morrer. O cansaço fez com que Davi, mesmo sendo um ungido de Deus e um rei que nunca houve e nunca haverá sobre Israel como ele, ainda assim, num período em que ele deveria estar no campo de batalha, ele preferiu ficar descansando no palácio. Qual era o lugar mais seguro para Davi estar? Com uma espada em mãos, gritando na primeira fileira contra os seus inimigos. Por mais que ele estivesse cansado, o lugar do propósito, ele renova você.
Qual lugar mais perigoso para um rei estar? No palácio. Ele estava descansado demais, a ponto de ser seduzido por algo que ele nem seria tentado se estivesse no lugar que ele deveria estar. Irmão, qual lugar mais seguro que você pode estar? Correndo riscos com Deus. Eu já falei sobre isso, mas pode ser novo para alguém, eu quero que você guarde isso. É melhor ser Pedro voltando molhado para o barco do que qualquer um dos 11 discípulos que nunca vão poder dizer como é andar sobre as águas. É melhor ser Daniel vendo leões jejuando na sua presença do que ser como todos os outros que se prostraram diante dos reis daquela época para serem poupados da morte. É melhor ser como Estevão, o primeiro mártir da igreja, com seu rosto brilhando com a glória de Deus enquanto os apedrejava, do que ser como todos os outros que negaram o nome de Jesus para que não sofressem danos. É melhor ser um visionário enfrentando retaliação de críticos, céticos, homens inférteis, líderes inseguros, do que ser alguém que não está fazendo nada demais porque preferiu estar no lugar onde você não incomoda mais o inferno. Irmão, incomodar o inferno não é só parte do teu desígnio, é parte do teu chamado, porque tudo que você faz aponta para Jesus e faz com que o inferno te odeie ainda mais. Quando você toca alguém e alguém é curado, o inferno que liberou uma doença sobre essa pessoa não vai ficar feliz com aquilo que você fez. Quando alguém vem à frente e fala, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, o inferno, que era o Senhor da vida dessa pessoa, quando perde espaço, não vai ficar feliz com aquilo que você está fazendo. Quando você aponta para os céus, quando você fala de Deus, quando você compartilha as boas novas, mas tanto faz se o inferno te odeia, nós sabemos que Deus nos ama. Deus amou você de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Deus ama você, Deus chamou você, Deus confia naquilo que Ele depositou em você. Deus, Ele trouxe desígnios sobre você, Ele dá armas para você, armaduras espirituais, segundo Efésios 6:10, pelas quais resistiremos ao inferno, permaneceremos de pé, independente das investidas do inferno, independente das ciladas que vêm contra nós. Maior o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Viver fora da vontade de Deus nos colocará em perigo, mas viver a vontade de Deus nos torna perigosos. Você foi chamado para incomodar, irmão. Você foi chamado para incomodar. Você acha que todo mundo alegra a força do crescimento da nossa igreja? Eu não estou falando só de pessoas de outras religiões que talvez possam não se alegrar com o que Deus está fazendo. Eu estou falando de líderes religiosos dentro da própria religião. Oi, gente, não me comprometam. Foi só um ato falho diante de Deus, que não foi uma ironia, foi só um ato falho. Quanto maior a visão, maior a resistência. Quanto maior o levante de quem vem contra você, maior a patente que você carrega. Quando Davi era um pastor de animais tentavam parar Davi, ursas, leões. Quando Davi recebeu unção de rei, reis tentaram parar Davi. Qual é o tamanho da patente que você carrega? Qual é o tamanho da visão que você carrega? Não se engane, é proporcional ao tamanho do levante que você vai enfrentar. Mas eu prefiro ver principados se levantando para tentar parar uma visão que Deus me confiou, do que o inferno nem saber o meu nome, porque eu não estou fazendo nada que incomode eles. Você é uma falha no sistema, você foi chamado para fazer história com Deus e, consequentemente, quem faz história com Deus não alegra qualquer coisa que não seja de Deus. Quando você se move por uma agenda de Deus, você sabota uma agenda do inferno. Quando você estabelece o reino de Deus, você está desestabelecendo em alguns lugares o império das trevas. Olha que poderoso isso, irmão. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia deixa claro que existe uma diferença entre a construção daquilo que o inferno faz e daquilo que Deus fez. O inferno se move a partir de império, homens que controlam homens, mas Deus estabeleceu um reino.
O que Deus está fazendo na nossa igreja não diz respeito a um homem que lidera o império, diz respeito a um Deus que estabeleceu um reino. E o próprio Jesus disse: olha, eu irei edificar moradas com meu Pai para receber vocês. E se assim não fosse, eu não os teria dito. Nesse exato momento existem moradas sendo construídas nos céus para aqueles que estão fazendo história com Deus. Você não vai ser lembrado pelo tamanho do teu patrimônio, você não vai ser lembrado nos céus nem respeitado pela quantidade de empresas que você abriu, ou pela quantidade de dólar que você movimentou, ou pelo salário que você tinha, ou pela posição que você tinha, mas por aquilo que você fez com Deus. Tanto faz se você é um CEO na terra, o que importa nos céus é a patente que você carrega nos céus, porque um CEO dura algum tempo, uma empresa dura algum tempo, uma fortuna dura algum tempo, mas o galardão é eterno, ele dura para sempre e ecoa para sempre. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Irmão, guarda isso. Se Deus não puder fazer história com você, se Deus não puder contar com você, Ele fará a história através de outro. Se Deus quer avivar uma nação e Ele chama um avivalista, Ele não se posiciona, Deus não vai deixar de avivar uma nação porque um avivalista não quis fazer parte disso. Ele vai usar uma outra pessoa e torná-lo avivalista, mas a essa nação vai ser avivada. Se Deus quiser tocar uma cidade, tocar um povo, Ele não sabota os seus planos porque homens se auto-sabotaram. Ele só chama outros. O que a Bíblia diz em Esther 4,14: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. O que a palavra está dizendo? Esther era pensada no meio do povo, colocada numa posição de governo, e aí alguém libera para ela um conselho, uma voz de sabedoria diz: Esther, se você se calar, livramento virá de outra parte. Ou seja, Deus não vai deixar de fazer porque você não quis participar do que Ele está fazendo, mas você e a sua família serão riscados desse legado. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus colocou na posição em que Ele colocou você. Igreja, olha para mim. Toda a autoridade que Deus te dá com um propósito. Toda a riqueza que Deus te dá com um desígnio. Toda ideia que Deus te dá, Ele te dá por um motivo. Tudo que Deus te confiou, Ele confia a você para a glória dEle. Todo o talento que Ele te deu é para ser multiplicado, não enterrado. Toda unção que você carrega não é sobre você, é sobre o outro. É por isso que em vários momentos eu subo aqui doente e eu ministro cura e a gente vê dezenas de pessoas curadas. É por isso que em alguns momentos os nossos pastores estão aqui ministrando e inspirando você, mas estão abatidos. É por isso que em alguns momentos a gente está aqui liberando palavras proféticas sobre finanças e a gente está precisando de um favor financeiro. Por quê? Porque a unção sobre você não é para você, é para o outro. E é por isso que a multiforme graça faz com que aquilo que você carrega complemente aquilo que falta em mim. Aquilo que eu carrego derrama e supra aquilo que falta em você. É por isso que a igreja de Jesus, um corpo ajustado, é tão poderoso e invencível, porque se cada um aqui carrega algo e derrama sobre o outro, nós nos tornamos imparáveis. Existe algo que você carrega que eu preciso, existe algo que eu carrego que você precisa. Então quando a gente começa a liberar aquilo que Deus liberou sobre nós, irmão, ninguém para a igreja. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus e declarar com autoridade, diga: ninguém para a igreja. Aleluia. Se for para Jesus, você pode celebrar no seu lugar. Aleluia. Deus te chamou para governar, irmão. Fala para quem está do seu lado: Deus te chamou para governar. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Pega isso aqui, irmão. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Deixa eu fazer um pedido voluntário. Se puder fechar aquela porta lá no final. Um abençoado entrou ali, deixou ela aberta. Me ajudem, por favor. Obrigado, gente, vocês são incríveis. Salva de palmas para os nossos voluntários, apaixonados. Glória a Deus. Pastor, você fica de olho em tudo, irmão. Na minha casa eu não gosto que ninguém deixe a porta da geladeira aberta.
Amém? Na casa de Deus, então, eu tenho que ter mais zelo do que eu tenho na minha casa. Glória a Deus por isso. Vamos celebrar aqui, só abrindo parênteses, cada voluntário que você viu nesses 11 cultos, nos últimos 6, 7 dias. Você pode celebrar cada voluntário da produção, consolidação, intercessão, mídia, áudio, luz, diaconia, streaming, kids, segurança, parking, produção, staff, music. Aleluia, aleluia. Romanos 5,17 está dizendo o seguinte: quando um homem pecou, a morte recebeu, por conta do seu pecado, a autoridade para estabelecer governo. O governo era nosso, mas pelo pecado foi transferido. Mas na redenção, aquilo que havia sido perdido foi restaurado. Igreja, olha para mim, vocês estão comigo? Diga amém. Um dos significados de redenção é resgate. O que é um resgate? É algo que havia sido perdido e foi retomado. Por isso, o que o Evangelho propõe não é nada necessariamente novo, mas fundamentalmente é voltarmos para uma posição que já havíamos sido estabelecidos desde o princípio. Temos acesso à vida eterna, já tínhamos antes da morte entrar na história. Os nossos dias passaram a ser contados depois que pecamos. Temos acesso a governo, reinaremos em vida. Já reinávamos e governávamos no princípio, até que, quando pecamos, o nosso governo foi transferido para a morte. Não tínhamos preocupação, ansiedade ou morte. Por quê? Porque éramos supridos em tudo e tínhamos os pensamentos do tipo de Deus e a mente de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que precisamos ser renovados pela transformação do nosso entendimento, para que então possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação fala a respeito a voltar a uma forma que havia antes. Você tinha uma forma, então o Evangelho, ele te transforma, ele te traz de novo ao modelo inicial que Deus já havia estabelecido. E nesse modelo você governa com Deus. Nesse modelo você não tem medo da morte. Nesse modelo você não tem uma deadline, não tem mais um final da tua história, porque no princípio fomos feitos para ser eternos como Deus é. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então em Deus há eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Em nós no princípio também. Em Deus há governo, Ele governa sobre todas as coisas. Em nós também. Em Deus há poder criativo, Ele abre a sua boca e declara haja, e tudo que existe, existe porque a partir dele tudo que foi feito se fez. João diz sobre isso: se não fosse por meio dele, nada do que foi feito se fez. Então precisamos entender que quando acessamos a graça e estamos novamente nesse lugar que não deveríamos ter saído, precisamos caminhar, precisamos usufruir daquilo que tínhamos desde o princípio: governo, autoridade, eternidade, santidade, intimidade, relacionamento com Deus, paternidade, filiação. Nós não somos mais escravos, agora somos livres. Nós não somos mais pecado, agora nós somos justiça de Deus. Nós não estamos mais com pires na mão pedindo algo para os céus. Nós recebemos dos céus toda a provisão que nós precisaríamos em algum momento. Nos tornamos fonte, nós somos a bênção. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. O tempo verbal não é futuro, Deus nos abençoará. O tempo verbal é passado, Deus já nos abençoou. Aleluia! Então o que a palavra está dizendo aqui precisa ser um norte para a nossa construção, porque tem muita gente que está esperando a vinda de Jesus, mas não está fazendo história enquanto Ele não vem. Tem gente que respalda a sua construção em Maranata: ora vem Senhor Jesus. Pastor, eu não preciso ansiar por isso? Sim, mas enquanto não acontece, estabeleça o governo do céu sobre a terra. No outro extremo, temos pessoas que nem lembram mais do céu, não clamam Maranata, não se preocupam com a vinda dele, só querem liderar nos dias de hoje, como se tudo se resumisse a isso aqui. Paulo diz: se a nossa esperança é só para esse tempo, de todos os homens somos os mais miseráveis entre eles. Então qual é o desafio? Parece quase paradoxal, mas é essa linha tênue que você tem que caminhar. Fazer história com Deus na terra, mas não tirar os seus olhos dos céus. Governar nos dias de hoje, mas saber que tudo isso aqui passa, e o que Deus tem para você de maior peso e valor aponta para a eternidade. Alguém está comigo aqui? Pedro, quando Jesus pergunta: por acaso vocês querem ir com ele? Eles também, a multidão está indo embora, vocês querem ir junto? Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna.
Não há outro caminho, não há outro Deus, não há outro nome, não tem mais um plano B. A gente está estragado para tudo. Pega isso aqui, irmão. Mas o mesmo Pedro que fala, para onde iremos nós se só tu tens os caminhos, as palavras de vida eterna, é o Pedro que tempos depois caminha sobre as ruas da cidade, e pela sombra dele enfermos são curados. É o mesmo Pedro que abre a sua boca e prega, e milhares se convertem. Você percebe que a expectativa de Pedro em relação aos céus não diminuiu a efetividade do ministério de Pedro enquanto caminhava na terra? Igreja, guarda isso em nome de Jesus. Eu falei no princípio, eu quero te relembrar no final dessa mensagem. Não é só um sermão, é uma convocação profética. Deus está chamando famílias que queiram fazer história com Ele. Deus está convocando um povo que queira fazer história com Ele. Deus está alistando um exército que vai fazer história com Ele. Deus está juntando pessoas que querem fazer história com Ele. Olha o que a palavra diz, Romanos 5,17, coloca de novo por favor, coloca aqui na tela. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou, ou seja, quando pecamos a morte assume o governo, agora, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Irmão, se a Bíblia dissesse reinarão, talvez alguns de nós estaríamos discutindo se esse reinado é futuro ou presente, se esse governo ele é dos céus ou é terreno. Mas a Bíblia está deixando bem claro que a palavra aponta para um reino em vida. Você foi chamado por Deus para reinar em vida. Não, eu vou falar de novo, alguém vai pegar isso aqui no espírito. Você foi chamado por Deus para reinar em vida. Eu vou entrar numa outra área que eu nem ia entrar, até porque meu tempo já estourou, mas eu preciso costurar e finalizar isso aqui. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Pega isso aqui. Pastor, João Batista dizia que diminua eu para que ele cresça. Mas João Batista ele é um profeta de um tempo. Ele quebra o silêncio de Deus através do ministério profético, mas ele é o final de um tempo. Ele aponta para um novo tempo e ele aponta um caminho que ele leva o povo para uma nova aliança. Até esse momento, a mentalidade era que eu diminua para que Deus cresça. Mas a partir de Jesus e da provisão da graça e da nova aliança, o comissionamento que o próprio Jesus fala que nós recebemos é que vocês brilhem como estrelas no universo para que todos vejam a glória de Deus em vocês. João diz que através dos muitos frutos de vocês, Deus seja glorificado. Jesus diz, não se coloca uma candeia no lugar mais baixo da casa, não, se coloca no lugar mais alto para que todos vejam. O que Jesus está dizendo é que pela nova aliança estamos agora num lugar de governo, foi restabelecido o reinado, a partir de nós uma autoridade que havia sido perdida no princípio, foi restaurada na cruz. Então a partir desta aliança, vocês precisam governar, vocês precisam liderar, vocês precisam visionar. Deus quer levantar homens que serão pioneiros, estabelecerão mercados, encontrarão curas para doenças, que terão sonhos que parecem loucuras. Você precisa ter orações que, se fossem ouvidas por alguém que te conhece, achariam que você está louco. Precisamos voltar a sonhar com construção de universidades e de hospitais e de cidades, por que não? Precisamos liderar mercados, governos, empresas. Precisamos estar nos lugares mais altos. Os prêmios que são dados ao talento de homens precisam ser dados ao povo de Deus. Os melhores cantores, as melhores canções, os melhores filmes, as melhores peças, as maiores ideias, os melhores projetos, os projetos mais ousados. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Porque para mim, irmão, não faz sentido. Eu não sei qual é a fé do Elon Musk, eu de fato não sei em que ele acredita, mas para mim não faz sentido alguém que pode ser que nem acredite em Deus se mover mais por impossibilidade do que um povo que conhece o Deus do impossível. Se eu falar hoje que eu estou sonhando com um bairro, vão dizer, esse cara é louco. Mas um homem que pode nem acreditar em Deus, ele está querendo mudar a história a partir de um projeto de empreendedorismo. E tem muita gente aportando na visão de alguém que está se movendo por
achavam impossível durante uma época. Muitas estruturas que a arquitetura e a engenharia tornaram banais hoje, achavam impossível numa época a gente poder ter o próprio veículo. Achavam tantas coisas que hoje são banais e impossíveis, como a internet se tornar wireless. Hoje em dia a energia está indo por esse caminho de wireless. Achavam tantas impossibilidades que hoje a gente trata como habitual. Irmão, em que lugar da construção do novo a igreja tem ocupado? Deus não chamou você para assistir história. Deus convocou você para fazer história. Deus chamou a sua igreja para voltar para o lugar que ela já tinha desde o princípio. Nomear estações, profetizar. Você precisa abrir portas que não existem. Você precisa ver o que ninguém viu, sonhar o que ninguém sonhou, para que a partir da tua visão, aquilo que Deus te confiou, pessoas possam viver aquilo que ninguém está vivendo. Alguém está comigo? Diga amém. Pastor, mas a igreja que eu vim, a religião me ensinou que eu preciso ter pouco, porque se eu tenho muito, isso me rouba de Deus. Normalmente a religião que te propõe isso, propõe que você dê o que tem para ela. Dinheiro é um problema, então dê para mim. Deus não se alegra com o teu voto de pobreza, porque se o Filho de Deus fosse pobre, não teria um tesoureiro para gerenciar os recursos do seu ministério. Qual o sentido de um tesoureiro no ministério que não tem recursos? E quando os recursos em alguns momentos faltavam, a provisão vinha em forma de ouro. Jesus precisa pagar um imposto. Você lembra desse momento? Pedro pesca e da boca do peixe existe uma moeda de ouro. Jesus foi suprido em tudo. As vestes que ele vestia eram vestes de tecido caro. Se não fosse assim, os soldados não teriam tirado sorte para ver quem ficava com elas. Os perfumes que foram derramados aos pés de Jesus em vários momentos ao longo da história, foram derramados sobre ele, eram perfumes caros, era o salário de um ano de alguém que trabalhou muito. Mas essa teologia que faz com que a gente acredite que ter menos nos torna mais santos, nos tira de um papel que foi designado por Deus. Deus nos chamou para governar, para visionar, para liderar, para começar. Deus chamou você para estabelecer. Deus chamou você para ver o que ninguém viu, para fazer o que ninguém fez. Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Nós ministramos diante de Deus, nós temos uma adoração vertical, mas também nós governamos a partir de uma visão de Deus. Nós estamos fazendo história na terra, nós estamos fazendo história com Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Eu preciso terminar essa mensagem. Alguém recebeu algo de Deus essa noite? Diga amém. Uma frase que eu li esses dias, ela nunca fez tanto sentido. Pássaros criados em gaiola acham que voar é uma doença. Por muito tempo, principalmente no Brasil e na América Latina, a religião se incumbiu de vender a ideia de que estar numa gaiola era algo seguro, quando na verdade o Evangelho nos mostra que não é para gaiolas que nós fomos gerados, fomos feitos para fazer história com Deus. E o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Ele. Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Isaías previa a respeito do Messias, quando ele profetizava sobre o Messias que viria, ele diz: o governo está sobre os seus ombros. Mas a Bíblia diz que quando Jesus então estabelece a plenitude sobre todas as coisas são colocadas debaixo dos seus pés. O menino começa com o governo nos ombros e ele termina com todas as coisas debaixo dos seus pés. Igreja, todas as coisas, principados ou potestades, governos ou autoridades, pensamentos de morte, ansiedade, depressão, escassez, mentiras, cansaço, todas essas coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. E como fazemos parte do corpo dele, todas essas coisas foram colocadas debaixo dos nossos pés. Enquanto você estiver fazendo história com Deus, não se iluda, muitas coisas vão se levantar, mas não se esqueça, cada coisa que se levanta te coloca no lugar mais alto, porque se cada levante é colocado debaixo dos meus pés, cada retaliação se torna um degrau para aquela história que eu estou construindo com Deus. Então eu lembro que no passado eu passei por degraus, falta de dinheiro para fazer compras, falta de dinheiro para suprir necessidades, mas todas as coisas foram colocadas debaixo dos meus pés. Então eu acesso o lugar mais alto, e aí vem novas retaliações, principados,
potestades, levantes, autoridades, homens maus, mas todas essas coisas foram vencidas na cruz do Calvário. Então eu estou sobre um novo degrau, lugares mais altos. Deus tem para nós lugares mais altos. Alguém crê nisso? Diga amém. Então fica de pé no seu lugar, eu quero profetizar sobre você. Deus tem para você lugares mais altos. Não importa o que se levanta, o que te sustenta é o Deus que te chama pelo nome, irmão. O que se levanta podem ser principados ou potestades, podem ser gigantes, pensamentos de morte, mas você precisa entender que a tua segurança não está na possibilidade de uma vitória amanhã. Pastor, você está dizendo isso, mas amanhã eu tenho uma batalha, eu preciso vencer amanhã. Não. Igreja, olha para mim, pega essa chave. Tem muita gente ansiosa achando que a sua vitória pode ou não vir amanhã. O problema de amanhã, a reunião de quarta-feira, o desafio daqui a 10 dias. Você precisa entender que a tua vitória não é sobre um tempo futuro. A tua vitória foi garantida no tempo passado. Na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fomos feitos mais do que vencedores, irmão. Em Jesus você não vai vencer, você já venceu. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você enquanto o instrumental lidera a gente. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca, libere o seu som. Igreja, Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está chamando homens e mulheres que queiram fazer história com Ele. Não é sobre religião, não é sobre você ter um saldo bancário melhor, não é sobre construção de patrimônio. É sobre você se tornar quem Deus te chamou para ser. É sobre você se tornar quem Deus te chamou para ser. É sobre você tirar projetos que Deus te deu da gaveta. É sobre você trazer à existência aquilo que naturalmente ainda não existe. Vamos, feche teus olhos. Promessas antigas sendo restauradas, sonhos de Deus sendo avivados, palavras que Deus liberou sobre você desde o ventre da tua mãe. Portas que o Senhor quer abrir, milagres que o Senhor vai fazer. Pai, nós trazemos a existência profeticamente no aniversário da nossa igreja, nessa transição do velho para o novo, do velho para o novo, do velho para o novo. Nós declaramos: o Senhor está fazendo uma coisa nova. Cheira bababababa show. Nós cremos, Jesus, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Há um tempo de favor de Deus. Os céus estão abertos, não há impedimento. Não há nada na terra capaz de nos impedir de romper. Não há nada debaixo dos céus capaz de nos impedir de avançar. Vamos, abre a sua boca, abre a sua boca. Comece a profetizar sobre a tua semana. Levante suas mãos, feche teus olhos. Comece a profetizar. Eu profetizo uma semana de milagres. Eu profetizo descanso, bálsamo sobre os meus pensamentos. Eu profetizo em nome de Jesus, eu e a minha casa cheios da glória de Deus. Muito bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!